Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse nosso encontro, Reflexões à Luz do Espiritismo. Você que está aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, nas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, deixe aqui a sua participação. É importante você contribuir com as suas indagações, compartilhando esses conteúdos. O MAP tem centenas de conteúdos, não é figura de linguagem, são centenas de conteúdos, né? É só acessar a nossa página e verificar lá os nossos encontros, os eventos que acontecem durante a semana, a Hora de Maria, falando de Espiritismo, muitos conteúdos que são relevantes. E como sempre aqui pelo nosso encontro Reflexões, nós trazemos temas também atuais, interessantes, ligando, né, a ciência, fazendo o link com a ciência, com a doutrina espírita. E hoje nós teremos aqui uma convidada muito especial, muito especial. Estaremos falando sobre os conceitos de saúde, saúde e espiritualidade, modelo biopsicossocial espiritual de saúde. Ela é professora universitária, PhD em Ciências Médicas e atual secretária da Associação Médica Espírita Carioca e voluntária do MAP e do Frei Luiz, lá Frei Luiz. Estamos falando da Bárbara de Paula Pires Franco Guimarães. Olá, Bárbara! Seja muito bem-vinda, agradecidos aqui por você estar com a gente, para a gente refletir um pouquinho desses temas tão relevantes. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trocando. Ótimo. Então, Bárbara, fala um pouquinho para a gente assim, da sua trajetória, né? Do teu movimento, né? Você pode buscar até na juventude lá, como criança, que eu sei que você teve um percurso lá atrás, e um pouquinho do seu momento atual, né? Onde você atua, qual é a sua ligação com o movimento espírita, com o movimento de amor ao próximo. Fala um pouquinho, então, da sua trajetória. Posso falar? Bom, essa surpresa, eu não sabia que tinha que falar isso não. Mas é legal a gente falar um pouco da nossa trajetória. Acho que fala também de como a gente constrói as ideias, né? Por mais que a gente estude, tem uma construção que vem do que a gente vive. Bom, desde pequena, eu fui inserida em espaços bem diversificados do ponto de vista da prática espiritual. Então, assim, sempre frequentei a juventude, né, a evangelização. Então, desde pequena, já estava inserida na evangelização infantil, depois do grupo de jovens da Casa Espírita. Em paralelo, eu também frequentava a Umbanda com a minha mãe, de 15 em 15 dias a gente ia. E, inclusive, assim, a nossa história, ela vem da história dos nossos pais, né, dos nossos ancestrais. Então, assim, a minha mãe, ela já frequentava a Umbanda, então eu continuei indo com ela, de 15 em 15 dias, lá quando criança, em algumas dias de criança só, ia no Dia das Crianças, e frequentava semanalmente a casa espírita que tinha os estudos. Isso é legal trazer, que nessa época, quando minha mãe frequentava a Umbanda, ela mesma já, nos diálogos, né, na casa que ela tinha contato, todo mundo já tinha um estímulo muito grande de buscar lugares para estudar, que lá não tinha o estudo. A gente sabe que atualmente tem mudado, né? Tem muitas tendo o estudo que estão, né? Hoje a gente, recentemente eu fui convidada para falar sobre a Casa Espírita como lugar de cura, e o centro da gravação foi o espaço da gravação, que é um projeto até fomentado pela Secretaria de Cultura do governo. O lugar da gravação era um terreiro. E aí eu olhei assim pro gongá, né, pro altar, e tinha orixá, tinha os santos da Igreja Católica, inclusive hoje, né, um dia especial, dia de Santo Antônio, e tinha Kardec, Chico, Emmanuel, André Luiz, Irmã Sheila, todo mundo lá. Sabe? Bom, e ao mesmo tempo, minha mãe trabalhava muito, e aos finais de semana, às vezes eu ficava com o meu padrinho, e o meu padrinho era católico fervoroso, então eu acompanhava o meu padrinho e a minha tia
nos encontros de casais, brincando com as crianças, então frequentando as reuniões mesmo, as músicas, reuniões que eles tinham com músicas da igreja e tudo, bem parecido, né? As músicas do MAP, muitas músicas que a gente canta são músicas, sim, né? Verdade. Musicalização. Então eu fui assim inserida em diversos espaços e que não tinha muito julgamento, sabe? Você estava ali como criança, convivendo e crescendo naquele meio, o que eu acho que me enriqueceu bastante. Bacana, muito bom. Né, a gente vai crescendo, tomando os nossos caminhos, né? Fazendo as nossas escolhas, mas ganha uma experiência de vida muito grande. Não está indo, né? Então fala um pouquinho assim do seu momento atual, da sua atuação acadêmica, né? Da AME também. Bem, aí atualmente, assim, na universidade, eu fui criada em Petrópolis, nascida e criada na cidade de Petrópolis, e sempre eu fui, assim, minha mãe sempre me orientou, assim, de que eu tentaria, né, fazer uma universidade pública. Lá não tem. Então eu estava no roteiro que eu tentaria fazer vestibulares, passando eu viria para o Rio, né? Foi o que aconteceu. Eu passei aqui para o Rio, eu fiz vestibular, passei para o Rio e comecei a construir uma vida aqui. Então, aí foi aqui que eu comecei a frequentar o MAP, aí fiz parte comecei a fazer parte da diretoria da Associação Médico Espírita Carioca, fiz meu mestrado, meu doutorado. E assim, eu sempre busquei muito, né, a ciência. Para mim, sempre fez muito sentido aplicada, de alguma forma, às humanidades. Então, é algo que para mim, sempre foi importante. Então, embora eu estava lá na universidade pesquisando, eu sempre fazia parte do projeto de extensão que vai às escolas públicas, falar de neurociência nas escolas públicas. Aí eu para Belfor Roxo. Eu gosto dessas coisas, entendeu? Assim, vamos para Itaguaí, vamos. Vamos lá, então, eu estou convidado para ir para Itaguaí. É isso, então é isso aí. Beleza. Então, você que está chegando aqui agora, né? Estamos aqui com a professora Bárbara, né? Bárbara de Paula Pires Franco Guimarães. Bárbara de Paula, podemos chamar assim, Bárbara? Qual maneira pode ser? Então, professora universitária, atuante no movimento espírita, Eduardo Carioca, na Associação Médica Espírita. A gente pode estar começando, então, a abordar o nosso tema, que é sobre saúde integral ou saúde e espiritualidade, um tema assim, bastante recorrente. E para provocar as nossas reflexões, o conceito de saúde, né, que tem corrija se estiver errado, né, da Organização Mundial de Saúde, como sendo o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença. A partir daí, o que a gente pode ter esse entendimento, na sua ótica, né, de saúde integral? Perfeito. Então é isso, assim, eu gosto de quando a gente fala de saúde, né, e acho que o ponto de base é esse mesmo, né, do conceito que a Organização Mundial de Saúde nos traz hoje. O que a gente pode refletir aqui, né? Acho que, e aí quem estiver participando, vou convidar a desenvolver essa ideia comigo. Se alguém pergunta para você, Bira, assim, você se considera uma pessoa com saúde? O que você responderia? Sim. Você aí, né? Sim, acho que sim. Isso, graças a Deus, estou bem, faço minhas coisas. Todo mundo tem um probleminha aqui, um probleminha ali, mas está vivendo, está construindo, né? Sim. Aí você pergunta assim, você se considera uma pessoa em completo bem-estar físico, mental, social, e até vou colocar aqui, que pra gente isso é importante, espiritual? Aí você fala assim, deixa eu pensar aqui rapidinho. Completo é demais, né? Completo. Não é? E aí, nessa hora, quando eu pergunto isso, as pessoas abaixam, assim, de 100 pessoas, você considera uma pessoa com saúde? A maioria levanta a mão. Quando eu faço essa segunda pergunta, completa, aí já diminui o número de pessoas que, né? Por quê? Porque se você for lá detalhar, esmiuçar,
né, o conceito de saúde, a gente percebe que ele é muito mais complexo do que a gente imagina. O que nós associamos o conceito de saúde é muito ao conceito do eu tô com dos órgãos do corpo, né? Uma fisiologia que Emmanuel já trazia pra gente, né? Essa ideia da fisiologia direcionada, que é a gente dividir em saúde do coração, saúde do fígado. A gente divide saúde mental. Na verdade, nós não somos partes separadas do corpo, como hoje as especialidades são feitas. É muito importante, né, a especialidade, porque você não tem como saber de tudo ao mesmo tempo, né? Precisa. Verdade. Mas você é um ser integral. Você é o biológico, é o mental, é o social, o espiritual ao mesmo tempo. E aí você vai lá no médico, você faz um exame de sangue, e se der tudo certo no exame de sangue, oba, tá tudo certo. Mas e o resto todo que você é? E aí, assim, quem eu sou? Como eu sou? E aí a gente entra até nessas reflexões mais filosóficas e que são de extrema importância, né? Que o Espiritismo traz pra gente a religião, né? A religiosidade, a espiritualidade, essa ideia de você transcender, de pensar um pouco por que você existe, porque as coisas são, é muito importante. Porque a gente sai só do físico, né? Daquilo que a gente... eu tô com a pressão alta. Não é sobre a sua pressão alta, é sobre o todo, né? Por que da pressão alta? Por que chegou a isso? O que o seu corpo está te dizendo? Então é isso. Para a Organização Mundial da Saúde, né? Nós entendemos isso, o conceito é esse, um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não uma mera ausência de doença ou enfermidade. Muito bom. Né? E é um direito fundamental de todo mundo. Né? A Constituição. Agora, na visão espírita, a gente amplia essa ideia, né, Lira? Aí eu não sei se é isso que você quer. Sim, olha só, vamos expandindo, né? Não tem como, né? Como você falou, ser integral, né? Como é que a gente consegue? Mas nós estamos aqui, os nossos seguidores, né? São mais de 60, 70 mil seguidores aqui pelo MAP, né? E muitos são espiritualistas, ou estão chegando agora, né? Alguns são espíritas e tal, né? Mas eu queria fazer um contraponto assim, né? Isso para quem já está no movimento, para quem, por exemplo, né, estuda Joanas de Anjos, né? Mas para muita gente aqui pode ser algo estranho. Joanas de Anjos, quem é Joanas de Anjos, né? Que é a mentora que escreve por meio do Divaldo, né? Principalmente por meio dele e tal. E que tem a série psicológica, que acho que grande parte aqui conhece. Mas a questão é o seguinte, esse conceito de saúde integral, né? Daí depois a gente vai aprofundar mais espiritualidade, religiosidade, o que é diferente, o que tem a ver religião com espiritualidade, o que tem, a pessoa pode ser ateu, materialista e ter uma vida de espiritualidade, né? Mas assim, o contraponto é o seguinte aqui, provocação da reflexão assim, no meio acadêmico, aí eu estou falando também no meio da medicina, né? A gente sabe que tem crenças e crenças, né? Apesar de ser médico, cada um vão naquele, às vezes um modelo mais medicamentoso, né? Outro mais, talvez, mecanicista, alguma coisa assim. Como é que você vê esse entendimento que a Organização Mundial de Saúde traz no campo da prática profissional? Isso ainda é abrangente, no sentido de concepção da área de saúde no geral, ou você vê que ainda é uma coisa meio restrita, que muita gente não considera? Por exemplo, quando você vai, dependendo do médico, ele vai te sugerir um exercício, ele vai perguntar sobre a espiritualidade, que é recomendável, né, que a gente tenha um respeito pela crença do outro e até utilize isso como benefício no tratamento. Como é que você vê esse conceito na prática mesmo, no meio acadêmico, né? Existe uma ampla adesão, existe aquilo que ainda predomina com aquela visão mais isolada, né, mecanicista, né? Sem ter essa visão, como é que você percebe isso como profissional
transitando aí no meio acadêmico? Eu vejo da seguinte forma, tem tido uma abertura muito grande e já se percebeu, de um modo geral, de que essa fisiologia dirigida só para órgão e especialidade não funciona, né? Que é preciso olhar o todo. Então, a questão de se olhar o ser integral e ir para além desse binômio saúde-doença, que é o que a gente fala, né? Porque quando a gente fala desse binômio da saúde-doença, a gente só fica numa visão que se fala de reducionista ou materialista ou mecanicista. Interessante. Reducionista ou materialista. Muito interessante isso. Isso. Né? E que a gente sabe que quando é reducionista, né, tá reduzindo, chega, de certo modo, ser até equivocado se você ficar só nisso, né? Então, quando você foca só numa parte do corpo da pessoa, um órgão, você está sendo reducionista. E aí você vai tirar conclusões que pode tirar conclusões equivocadas. Isso é trazido na literatura, né, acadêmica, e também foi trazido pelos espíritos, como, por exemplo, por Emmanuel. Né? Esse termo de fisiologia dirigida foi um termo que Chico, né, quando psicografava, Emmanuel, depois eu posso trazer exatamente o livro que foi falado, tá bom? Mas já trouxe isso. Então, a gente precisa entender que existem, e já o mundo acadêmico já discute sobre isso, e entender que existem dimensões da saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente precisa falar das dimensões da saúde. A dimensão mental, social, espiritual, mas também, por exemplo, o social, ele abrange onde você mora. Como é que você... exemplo, o médico vai te passar um exercício físico, mas aonde você mora, se for muito violento ao redor, você não consegue sair para caminhar. Verdade, Não tem esse espaço, né? Então, o social é isso, é o meio que você vive, o espaço que você frequenta. Como é que é a sua relação com as pessoas dentro da sua casa? Como é que você faz para ir ao trabalho e voltar? Existem pessoas que demoram 2 horas para ir trabalhar e voltar. Não é? Então, tudo isso também é saúde. Tudo isso também é saúde. Porque senão, até nos últimos documentos que saíram, por exemplo, sobre a importância da prática da atividade física para o tratamento de doença crônica, né? Uma das grandes questões que precisam, que estão querendo se dedicar com relação à saúde é o tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, por aí vai. E uma das questões que coloca, por exemplo, quando você fala de atividade física é qualquer atividade que você aumenta um pouco o gasto calórico, energético. Arrumar a casa é uma atividade física, mas você pode comparar isso, arrumar a casa, é considerado uma atividade física? Mas você não pode comparar isso com a pessoa sair para fazer uma caminhada ao ar livre, poder ir à praia e caminhar numa praia, poder ir para um lugar bonito, um lago. Então a gente precisa entender aonde está se dando isso. Senão você vai dizer, arrumar a casa, varrer, é atividade física. Mas e o mental dessa pessoa? Isso, exatamente isso aí. Ela está cuidando do outro, da casa, mas e o cuidando dela? É verdade. Muito bom. Então, isso tem sido sim falado, já está sim sendo praticado. Agora, é desafiador. Imagina no SUS que um médico, né, um profissional da saúde, muitas vezes tem 15 minutos para atender. Então, é um sistema também que não fecha. A pessoa quer fazer, mas tem limitação. Muitas vezes não consegue aplicar uma avaliação espiritual enorme. Mas existem questionários que com uma única pergunta você consegue pelo menos ter uma ideia de como a pessoa entende a espiritualidade dela. Então é também muito importante que o profissional busque caminhos para fazer o melhor possível dentro do sistema que ainda funciona com muitas limitações. Muito bom.
Você que está chegando aqui agora pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, estamos aqui conversando com a professora Bárbara de Paula, né, secretária também da ANO, da Associação Médica Espírita Carioca, né, ativista do movimento espírita, né, participante, ativa. Estamos falando sobre saúde integral e espiritualidade. Deixa aqui a sua contribuição, a sua reflexão, para que a gente possa ampliar o nosso entendimento, né, nesse intercâmbio, né, do que você fala, do que você traz, e nas reflexões que a Bárbara está nos trazendo aqui. Deixa aí e vamos compartilhando. Bárbara, você falando dessa visão ampla, né, que é da saúde mental, eu acho que a gente poderia, não dá para não pensar, né, como você falou, né, daquele que sai para caminhar no lugar onde que impera violência, insegurança, né, tudo aquilo te deixa, né, no nível de estresse muito grande, né, dificuldade de voltar para casa porque não tem hora, tem que ter autorização para chegar, dessas questões que infelizmente têm acontecido nos nossos territórios. Mas a gente pode refletir um pouquinho, por exemplo, né, a gente está vivendo ainda, né, esse fenômeno, essa catástrofe, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, onde nos impacta tanto aqueles que lá estão, né, que vivem diretamente, mas como se proteger, se amparar, sem ser indiferente à dor do outro, quando isso pega todo o social, porque aí é isso que você está trazendo, né? Não é só a ausência de doença, né? Então, muitas pessoas, né, por tudo que viram, né, que a gente vê, tomado pela mídia, como é que a gente consegue se proteger sem ser indiferente à dor desse momento que atinge a todos nós? Bom, a doutrina espírita, né, eu acho que ajuda muito. A doutrina dos espíritos nos ajuda muito. Que é, primeiro, isso a gente desde pequenininho, quando está, né, num espaço espiritualista, não precisa ser, né, a gente precisa especificar, mas tem-se esse costume de falar. Muitas vezes a gente chega nesses espaços adoecido, né, ou triste com alguma coisa, né, todo mundo chega assim, ou em algum momento já passou por isso, mesmo que é igual a mim, que a minha mãe já estava lá na casa e eu segui com ela, mas em algum momento a gente tem momentos de dificuldade, né, estamos em um planeta de provas e expiações, todos aqui temos próprias dificuldades. Ninguém vai em linha reta, né, Bárbara? Assim, olha, a gente tem as oscilações que faz parte também da nossa condição, né? Isso, não tem alecrim dourado aqui não, eu acho que brincar falando isso, né? Estamos aí, e a responsabilidade de quem, né, de nós aqui que estruturamos uma fala, eu acho até muito grande, porque a gente não pode ficar só na fala. A gente precisa realmente ser um pouquinho do exemplo, né, que foi o que Jesus nos trouxe. Ele não deixou nada escrito, ele deixou o exemplo dele, né? Então, assim, algo que eu sempre ouvi na casa que eu estudava, era, para a gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem. Para a gente acolher o outro, a gente precisa se acolher. E é algo que é falado muito, né? Muitas vezes a gente quer fazer mais do que a gente pode. E aí a gente entra num lugar, eu acho que todo mundo, talvez você aí que está do outro lado, deve se lembrar agora de alguma situação em que você estava fazendo algo, pensou em fazer algo que tinha tudo para ser bom, que a ideia era boa, mas que não foi bom. Quando você fez, o resultado daquilo não foi bom. Então, assim, primeiro, a gente precisa estar bem para ajudar, às vezes a gente não está. Então, se fortalecer, estar equilibrado. Para a gente estar bem, a gente não pode também. Se a gente ficar com a televisão ligada num canal que fica o dia inteiro mostrando as catástrofes do Sul, gente, é uma questão de sintonia. E a gente sabe que o mundo espiritual, o mundo que a gente vive, seja em qual plano for, a sintonia é muito importante. Então, se você está o tempo todo só com a televisão ligada nesta sintonia, que é uma sintonia de um momento difícil que as pessoas estão passando,
isso não vai te fazer bem. Então, assim, é importante a gente saber da notícia, né? É importante a gente... Mas é importante sair e viver a vida para além daquilo. Até para que a gente se estruture, tenha uma boa saúde mental psicológica para acolher. Então, muitos grupos de apoio psicológico, né, psicólogos formados estão se reunindo e fazendo grupo de apoio. Esse grupo de apoio tem que ser alguém que está bem, que está estruturado, para poder acolher essas pessoas em seus sofrimentos e dar esperança. Porque o que é necessário agora é falar sobre esperança. Isso. Né? É triste, é muito triste, mas quando a gente, né, vamos pensar quando todos nós passamos por situações difíceis, é bom a gente ter um ouvido para escutar, mas chega uma hora que é muito bom ter alguém para dizer, levanta aí, vamos em frente. Vamos reconstruir, né? Não é? Senão você fica ali ouvindo, lamuriando uma verdade, uma dor verdadeira. Legítima, né? Isso, mas ao mesmo tempo, e agora? Como reconstruir? Vamos lá, porque é possível, vamos em frente, vamos juntos, né? E construir. É desafiador, mas a gente está aqui para isso, né? É um planeta de provas e expiações, e a fé é isso, a gente precisa entender que nada é o acaso. Se a gente não entende tudo agora, em algum momento a gente vai entender, é confiar. Né? E aí nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso encontro, né? Às vezes existe essa expressão no movimento espírita, né? No movimento, não na doutrina, assim, nada é por acaso, mas para que a gente não tenha uma visão simplista de querer justificar o que está acontecendo. Quem sabe que tem aí, né, a mão dos homens, né, nós todos pelos excessos, pelo descuido do planeta, em vários aspectos, né? A gente pode aprofundar isso mais adiante. Então, você que está aqui participando com a gente, nós estamos aqui encerrando o nosso primeiro encontro com a Bárbara de Paula, falando sobre saúde integral. E já deixamos aqui o nosso convite para o próximo encontro. Nós, no próximo encontro, estaremos falando enfaticamente sobre o modelo biopsicossocial, a visão médica espírita sobre doença e adoecimento e a terapêutica complementar da doutrina espírita. Como é que a gente faz, então, para se cuidar na ótica da doutrina espírita? Então, eu vou pedir que a Bárbara dê o seu tchauzinho até o próximo encontro, né? Deixando aqui as suas palavras, não finais, né? Mas as palavras temporárias, transitórias aqui para o próximo encontro. Isso. Então, o próximo encontro eu vou começar já trazendo o conceito mais abrangente de saúde para poder fechar e seguir para esses temas, né? E até daqui a pouquinho. Até a próxima. Valeu, então. Fique com Deus. Gratidão em nome do MAP aqui. Você também é voluntário do MAP, né? Muita luz, muita paz, paz e bem, paz.